Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos fazer uma análise da atual situação política, econômica e social da América Latina. Vamos falar sobre os protestos, vamos falar sobre eleições e os possíveis reflexos aqui no Brasil. Os nossos convidados no programa de hoje são os seguintes: o professor do PPG de Ciências Sociais da Unicinos, Carlos Gadea; o professor do PPG de Ciência Política da URGS, Rodrigo Gonzalez; e o professor de Ciências Sociais da PUC, Augusto Neftali. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu começar lá com o professor Carlos Gadea. Obrigado também por estar aqui, por dividir este momento, este espaço aqui com a gente, com os demais professores aqui. Mas para a gente dar o start aqui no nosso programa, professor, quero falar por essa questão mais urgente, né, que é a questão do Chile. E perguntar ao senhor uma pergunta geral, sintam-se à vontade para que a gente possa intervir nessa interlocução inicial. Em que contexto, professor, a gente pode inserir essas manifestações no Chile, olhando para a situação, né, da América Latina nos dias atuais? No centro do debate, né, digamos assim, a questão econômica, né, mas certamente tem mais coisas envolvidas nessas manifestações. Seja bem-vindo, obrigado pela presença, professor. Obrigado também, um prazer estar também com os colegas aqui, né, e voltar aqui na casa. Bom, nos surpreendeu a todos, de fato, os acontecimentos no Chile nos surpreendeu porque era o que nos estavam dizendo era que Chile era um país, digamos, um exemplo na região com que tem a ver com desenvolvimento, com que tem a ver com índices de pobreza, por exemplo, na América Latina, o país que tinha de fato trabalhado muito em função de desenvolver a sua economia e de certa forma também eliminar a pobreza. Chile tinha tido bastante êxito, primeiro Uruguai, logo Chile. Então digamos que durante todos os últimos anos Chile tinha feito bastante bem os seus deveres de casa. No entanto, nos surpreende igual com estas manifestações, no qual nos leva a refletir sobre o que foi que aconteceu durante pelo menos os últimos 30 anos, né, da redemocratização para cá. Uma coisinha simplesmente que gostaria de colocar é que de forma apressada talvez nos começamos e gostaria também colocar aqui com os colegas, talvez eles também que pensam, e obviamente para quem nos está vendo e escutando também, que me parece um pouco apressado talvez dizer de que esto es un poco producto de inmediato do governo, por exemplo, do Piñera, por exemplo, tá? Porque me parece que isto tem a ver com um processo muito mais longo e que vem com processos, por exemplo, dos anos 90 para cá. Veja bem, por exemplo, se pensamos dos anos 90 para cá, na real, o Chile foi governado, são 39 anos, né? Chile foi governado 33 anos, né, pela Concertação Democrática, que são governos de centro-esquerda, tá? E só 5 anos, pelo Piñera, que seria um governo de centro-direita, vamos supor, né? Onde a direita se lhe coloca a questão do economia neoliberal. Mas, em definitivo, digamos que Chile foi governado por toda uma perspectiva ideológica, um modo de ver de centro-esquerda. Mas, em definitiva, as manifestações, a imprensa, o mundo todo sempre se coloca como dizendo de que, bom, aí estão vendo, são governos de direita, o fascismo, o neoliberalismo, as medidas contra todo esse tipo de políticas. E digamos que me parece a mim de que são reflexões um pouco apressadas porque tem uma complexidade maior. O que quero chamar a atenção é que estamos vivendo fenômenos na América Latina que nos chamam a refletir de uma complexidade muito maior que simplesmente dizer de que estes são fenômenos ou do neoliberalismo, ou de governos pouco democráticos, ou da repressão de uma direita, digamos, muito ligada ao que foram as ditaduras militares de um tempo atrás. A coisa é muito mais complexa que tudo isso. Bom, vamos destrinchar um pouquinho das questões que também ia perguntar, né, mas para falar um pouquinho mais sobre isso, mas enfim, vamos né, ampliando isso ao longo do debate aqui para que a gente possa também dar voz aos nossos convidados aqui. Professor Rodrigo Gonzalez, obrigado também pela presença aqui no Porto Alegre em Debate, sua análise inicial, né, já posto aí eu acho que em relação a alguma das coisas que o Carlos disse, o Chile muitas vezes é apresentado como um caso de sucesso pela sua estabilidade,
Mas se nós cavarmos um pouquinho mais fundo, nós vamos encontrar, por exemplo, que o Chile, entre os países que se redemocratizou, é um dos símbolos de manutenção de resquícios do regime autoritário. A Constituição chilena ainda é a Constituição da ditadura, não houve algumas reformas, mas não houve uma troca da Constituição. O processo de repressão atual, particularmente mais dos carabineiros do que propriamente do Exército, mostra que o setor repressivo, policial chileno continua muito ideologicamente ligado ao período autoritário, e mesmo que tenham havido, digamos, um período de democracia e de eleições, tanto de eleições de partidos mais à esquerda como à direita, a sociedade chilena ainda é uma sociedade extremamente fraturada. Existe um bloco que ainda considera que o governo Pinochet foi um governo de sucesso, que salvou o país dos comunistas, um discurso que a gente vê de vez em quando emergir aqui no Brasil, assim como existem setores mais à esquerda que consideram que o processo de transição não foi profundo o suficiente para enfrentar os crimes da ditadura. É bom lembrar também que protestos no Chile não são necessariamente uma novidade, ou seja, no governo da Bachelet, houve um processo de greves estudantis e também de protestos de rua bastante graves, cuja diferença é de que eles acabaram num processo de negociação que, digamos, distensionou. Talvez o grande erro do Piñera foi ter utilizado imediatamente a repressão policial, o que provocou uma escalada dos protestos em vez do seu sufocamento. Então, provavelmente esse erro estratégico, eu fico lembrando aqui do caso brasileiro, lá em 2013, 2014, quando a partir de alguns protestos iniciais houve, particularmente em São Paulo, uma repressão muito dura da polícia, que em vez de resolver, aumentou. Então, talvez um pouco a escalada da situação chilena se explique não só pelo descontentamento da população com a situação econômica ou com as políticas do governo em si, mas com a reação desproporcional do governo. E é bom lembrar que, embora estejam ocorrendo protestos no mundo todo, se fala, por exemplo, muito nos protestos de Hong Kong, da Catalunha, no Chile, em 2 semanas de protesto, 20 pessoas foram mortas. Ou seja, não tem parâmetro em relação a outros movimentos de protesto popular no mundo nesse momento. Nem na China, onde se fala tanto em repressão do governo, houve tantos mortos quanto no Chile. Ok. Professor Neftali, professor PPG de Ciências Sociais da PUC, também obrigado pela presença aqui no programa. Uma participação inicial do senhor, né, que chama atenção também, como já colocamos aqui, o número, né, de pessoas envolvidas, né, nas manifestações no Chile. Então, sua participação inicial aqui no programa. Obrigado, Clayton. Um prazer falar contigo, com os colegas. Acho que a gente pode frisar esse aspecto, né, de como que se deu o processo de redemocratização no Chile e algum desses elementos que foram gestionados no início do processo de transição e que, de certa forma, limitaram, né, a forma como se desenvolveu a democracia no Chile. Um desses aspectos é, de fato, o insulamento, né, dos corpos de segurança em relação à política, uma relação não muito, onde não existe total controle do aspecto civil sobre as forças de segurança, e também em relação ao sistema político, né? A gente tinha uma situação na qual, depois do plebiscito que ganhou a proposta do não pelo fim do regime autoritário do Pinochet, da ditadura do Pinochet, ainda assim teve as regras que valeram para as eleições até agora, foram criadas ainda pelo regime autoritário. E entre essas regras, o sistema binominal, né, no qual a segunda força ela tem representação garantida, né, uma sobre-representação no parlamento. Então, embora a concertação, né, tenha vencido uma sequência de 4 eleições, né, depois da redemocratização, houve uma sobre-representação durante todo esse processo da União Democrática Independente, da Renovação Nacional, que são os partidos mais ou menos ligados ao regime Pinochet, mas certamente, né, com uma ideologia contrária, né, da concertação, o que limitou, né, o que restringiu a capacidade do regime democrático chileno de fazer reformas, né, no setor econômico, no setor das políticas sociais,
Ou seja, as reformas foram feitas, mas sempre, né, muito mediadas. Então isso dá um contexto assim de uma certa limitação institucional, né, do que era possível fazer em termos da política democrática no Chile nesse período total, né? E agora vem cobranças sociais importantes. A questão da educação era uma dessas, né? Durante todo esse período, os protestos de estudantes por causa do custo da educação no país, né? E agora, então, ele se amplia para o setor da previdência, né? Em relação também às desigualdades econômicas, né? Que embora o padrão básico, né, seja comparativamente maior do que em outros países da América Latina, ainda assim a desigualdade ela é bastante significativa no Chile, assim como nos outros países daqui, né? Okay. Professor Gadê, o estopim, né, na questão do Chile foi o valor do metrô, né, que acabou se dando iniciando a onda de manifestações. Mas tudo que a gente acaba lendo, né, tem essa questão que coloca desse desenvolvimento social de muitas pessoas marginalizadas, a parte do desenvolvimento social, evidentemente, né, o acesso à saúde, educação, enfim, né. É evidente que esse debate ele vai ser feito, né, do ponto de vista da questão econômica, da questão neoliberal, né, como se está colocado na situação econômica do Chile. Como é que o senhor avalia esse redesenho daqui a pouco ou essa repercussão para a América Latina, especialmente também com reflexos no Brasil, né, quando se fala que o governo colocava o Chile como um modelo também, né, econômico também? Es que é um pouco o que quero dizer desde quando falei no começo, entende? Eu não embarco nessa ideia do neoliberalismo, entende? Eu quero me fazer entender desta forma. O que aconteceu no Chile não tem a ver com um sector que implementou políticas neoliberais em contra de outro sector que as resistiu. Por ejemplo, un sector de centro-izquierda que has resistido durante todo el proceso desde la redemocratización. No, ese sector as implementou e eu não estou muito de acordo em que houve barreiras institucionais para fazer. Ao contrário, Frei, Aylwin no começo da redemocratização, mas o Frei posteriormente, com muito êxito em 2 presidências, posteriormente que foi a própria Bachelet, dinamizaron, integraron, hicieron acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con países asiáticos, liberalizaron la economía y al mismo tiempo implementaron políticas también sociales. Claro que no fueron suficientes, no se dieron cuenta, digamos, hubo más cálculos, mas digamos de que un modelo chileno, cuando se estaba CEPAO, varios organismos internacionales estaban diciendo que era un modelo exitoso, era porque desde el punto de vista de los números, de fato eran. O que, de fato, o grande problema era a desigualdade. Mas quando você vai nos fatos do ponto de vista do poder adquisitivo da população, quando você vai a desmenuzar os dados socioeconômicos, o combate à pobreza, você tem que o país da América Latina onde mais venceu a pobreza nos últimos tempos foram Bolívia e o Chile. Ou seja, você não pode negar isso. Agora, que há outros problemas que estão também e que levaram a essas mobilizações, com certeza. A desigualdade fundamental, porque claro, talvez os países mais desigualados da América Latina, mas também são outros muitos países. Vocês têm que se perguntar por que na Guatemala não passa isso, por que no El Salvador não passa isso e por que não passa no Chile. Ou seja, há outros elementos que levam a por que aconteceu no Chile e não aconteceu em outros lugares. Por que há tantos anos está acontecendo, por exemplo, na Venezuela o que aconteceu, em Equador por que aconteceu o que aconteceu, que está acontecendo no Peru, ou seja, são fenômenos complexos, isso que quero dizer, que não é simplesmente dizer, porque se aplicaram políticas de corte neoliberal e a reação foi isso, é simplificar o fenômeno, e é isso que eu quero dizer. Concordo plenamente de que talvez de todos os países que viram ditaduras militares, Chile foi o que mais manteve traços do que foi um modelo autoritário, né, principalmente com suas forças de segurança e suas forças repressivas. Os carabinieri são temidos por todos, né? De fato, isso é um dado muito importante. Mas também, se você vai a ver do ponto de vista dos dados, por exemplo, da
latino-americano, não me lembro o nome agora direitinho, sempre me Latino Barômetro. Perfeitamente, perfeitamente. Quando você vai ver, analisar sobre a questão do comportamento da sociedade civil chilena, realmente o comportamento deles é de uma sociedade bastante democrática, né? Talvez as principais, junto de novo, estou repetindo, com exemplos como Uruguai, com Argentina, ou seja, não está no nível de países onde a gente pode dizer de que não há uma convivência democrática. Não quer dizer que não persistam instituições que pervivem ainda modelos autoritários. Agora, são fenômenos que temos que colocar mais elementos de análise e não simplesmente dizer, viram que aconteceu lá, pode acontecer aqui. Uma simplificação de um tamanho muito grande e que me parece perigosa, entende? Porque não é tão assim. É isso que eu quero dizer. Nesse sentido, professor, porque são as primeiras coisas que a gente pensa, né? O que aconteceu lá, será que teremos reflexos aqui? Então a gente, como, digamos, no caso, como leigo nesse assunto, né? Mas fica uma pergunta que, enfim, faz sentido nesse momento. Eu transfiro também para o professor Gonzalez aqui para a gente poder eu acho que também aí entender todo esse fenômeno. Há algumas diferenças que têm que ser marcadas entre o caso chileno e outros eventos de protesto e mobilizações no continente. O primeiro aspecto, apesar desses legados autoritários, ou seja, da permanência de alguns traços do regime autoritário no Chile de hoje, o Chile é um país que se democratizou e criou uma estrutura institucional relativamente estável. Vejam que, apesar de todos os protestos, ninguém pensou na hipótese de algum tipo de golpe, derrubada do presidente, ou seja, não há uma força política claramente golpista que esteja aproveitando o momento para desestabilizar o país, o que não se pode dizer em outros países do continente. Peguemos o exemplo do Equador, que por uma motivação semelhante, que não é exatamente a passagem, mas era o preço do combustível, ou seja, algo que afeta o transporte, principalmente dos mais pobres. O país foi paralisado, o presidente teve que trocar a sede do governo de lugar, sob pena de eventualmente ser atacado diretamente. E talvez com um saldo menor, digamos, de mortos e feridos, mas também uma situação bastante tensa. Qual é a diferença, nesse caso, desses países, por exemplo, para o Brasil? Que o tipo de protestos, ainda que sejam protestos de rua ou grandes manifestações nesses países, envolve uma sociedade civil relativamente bem organizada, que tem lideranças, que tem pautas, e uma classe política que procura manter esses protestos e a sua ação dentro do espectro institucional, ou seja, de levar para o campo da política a resposta. No caso brasileiro, nós primeiro não temos esse nível de organização, ou seja, muitas vezes os nossos protestos carecem de uma pauta muito clara, e ao contrário, nós não temos uma tradição democrática, ou seja, facilmente no Brasil emergem propostas anti-institucionais para resolver os problemas. Um outro aspecto que é bom lembrar em relação ao Chile, como é o caso da Argentina, por exemplo, a questão não é só o nível de pobreza, é a memória que a população tem de um passado de maior prosperidade. Ou seja, se nós pensarmos, por exemplo, na Argentina, por que muitas vezes há grande nível de protestos? Porque o que a população está analisando não é o seu nível de pobreza atual, é comparando isso com o nível de prosperidade do passado. A população brasileira, talvez não tendo essa memória de um passado glorioso, se contenta com muito menos. Países que tiveram um nível de desenvolvimento econômico que chegaram a ser comparados com países da Europa, do norte da América, a população tem esse nível de uma memória do passado e compara com a sua situação atual. Nesse sentido, por exemplo, o efeito de demonstração que se pode ter, talvez o mais emblemático no caso chileno hoje, é o sistema de pensões. E que talvez, por conta inclusive dos protestos, possa aí sim ter um efeito de demonstração em relação ao Brasil, que é inviabilizar a proposta do Paulo Guedes de criar um sistema de contribuição privada, porque se demonstra que, se não imediatamente, no longo prazo, isso tem provocado um empobrecimento da parte mais pobre da população, que
continua pobre na velhice, ou mais pobre na velhice, e esse talvez seja um dos estopins desse movimento, e que pode aí sim ter um efeito de demonstração no caso brasileiro. Ok. Professor Neftali, também chamou a atenção, né, e pegando aquela foto que se tornou, né, o símbolo, né, o que chama a atenção dos protestos, aquela que tem da bandeira, né, chama a atenção, né, de que veio à tona também essa discussão também, né, dos povos originários, né, os mapuches, né, isso também veio à baila nessas questões das manifestações no Chile, né, também só para a gente não passar em branco também sobre essas questões também que permeiam também todas. Também no Equador teve essa questão da participação dos povos originários como uma esteira organizadora, né, do movimento, né, e das demandas realizadas. É interessante pensar, né, por exemplo, no caso do Equador, como que essa estrutura ela não só foi uma estrutura que capacitou a realização dos protestos com uma intensidade grande, mas também solucionou a questão no momento em que essas lideranças, né, elas chegaram a um acordo com o governo e resolveram por a estabilização, né, da circunstância. No Chile, né, a situação é mais difícil do que nos países andinos, em que a presença, né, das populações tradicionais são mais fortes e tem uma conexão com a política muito mais visível, né? Por exemplo, a presidência do Evo Morales, né, na Bolívia. No Chile, essa fratura, ela recorre muito a as questões sociais, como também aqui no Brasil, né? Eu acho que a gente pode até, somando na fala do professor Rodrigo, né, pensar num aspecto que é, talvez não da memória do passado, mas também de uma expectativa em relação ao futuro. A gente vem de um momento, né, até 2014, 2015, em que as pessoas aqui no Brasil tinham grandes expectativas em relação ao seu futuro. Uma expectativa de que os filhos, né, teriam condições econômicas melhores que os pais, mais educação, né, progresso. E agora se está tentando reconstruir essa narrativa de um sucesso, de uma possibilidade de crescimento no futuro, a partir de uma outra narrativa, né, de cunho neoliberal. Então, reforçando, né, como é emblemático para nós o caso dos protestos do Chile, que ele vai realmente colocar a questão de que, essa expectativa que nós tínhamos, né, de um país mais rico, um país mais próspero, né, mais igual, ela pode ser cumprida, né, a partir dessa perspectiva, né? Então é um debate que se tem tanto em relação ao passado do país, quanto a expectativa que tem para o futuro. Agora tem a seguinte circunstância, né? Em países que têm um sistema político um pouco mais estruturado, como no caso do Chile, que embora faça água, tem partidos de 100 anos, 50 anos, né, forças que são facilmente reconhecidas pela sociedade, é mais fácil que esses partidos captem esse sentimento, né, e tentem construir soluções que sejam aceitáveis para a população. Aqui no caso brasileiro, né, como também no caso dos países andinos, nós temos baixa capacidade, imaginava que teria alguma capacidade, né, mas revelou que temos uma baixa capacidade dos atores políticos, né, não pessoais, mas partidários, organizacionais, fazer essa agregação de interesses, né, e proporem respostas que se perceba como viáveis. Então, a questão que a gente tem hoje é, se um caminho é o caminho do protesto, da instabilidade, né, qual que é o caminho da proposição, né, de uma capacidade de estruturar a capacidade da opinião pública, né, optar por caminhos diferentes de futuro, né, e que tenha alguma autonomia, né, política para que isso não seja feito, né, a partir dos interesses mais específicos das pessoas, né? Deixa eu fazer uma questão geral aqui também, para que a gente também não deixe de tocar nesse ponto também, porque ele também faz parte desse debate nesse momento. Como é que os senhores avaliam, né, a repercussão
em relação ao debate ideológico, né, a partir das manifestações no Chile, né? Como é que vocês avaliam que esse debate ele se dá no contexto, né, da América Latina, né? Tendo esse processo, eleições na Argentina, daqui a pouco segundo turno no Uruguai. Então, enfim, como é que vocês, relações com o Brasil, como é que vocês avaliam isso? Professor Gadeira. É difícil começar, é bom que às vezes escutar os colegas ajuda, né? Dá uma luz. Ajuda a se posicionar também, né, um pouco. É difícil assim também arriscar em este novo ciclo que estamos vivendo, não? Porque eu chego a pensar, não sei se é um novo ciclo, por exemplo, no caso brasileiro, né? Se com a eleição de Bolsonaro estamos vivendo um novo ciclo ou o fim do ciclo que estávamos vivendo anteriormente. Eu tendo a pensar, por exemplo, que no Brasil, com Bolsonaro, estamos vivendo o fim do ciclo do lulismo, né? Para mim, Bolsonaro é o fim do lulismo, né? Que começa lá no começo de 2000 e é o fim, né? Depois de Bolsonaro começará um novo ciclo, justamente. Com relação às eleições na Argentina, aí o fenômeno, eu tendo a pensar sempre com fenômenos muito mais particulares e nacionais. Eu não tendo a pensar como um fenômeno latino-americano, como um bloco América Latina. O caso argentino, rapidamente, é cíclico. O caso argentino você tem que pensar que há uma matriz estrutural que é o peronismo. Não se pode entender na Argentina sem isso. Há uma matriz que é dos anos 30 e 40, que marcou o peronismo, que tem a ver com essa retórica do populismo, que constituiu as centrais sindicais, que constituiu os principais partidos, o principal partido político de massas, Partido Justicialista, e que esteve no poder praticamente sempre. Só interrompido quando a ditadura militar, na redemocratização com Alfonsín, com os radicais, mas digamos, governo argentino dos últimos 50 anos, 60 anos também. E Macri é simplesmente uma espécie de inflexão nesse processo. Era quase inevitável que ia fracassar, porque evidentemente que cada vez que não se tem maioria parlamentar, cada vez que você tenta fazer algum tipo de reforma supostamente estrutural, você vai ter a resistência de sindicatos poderosos, historicamente construídos, ligados ao peronismo, ou seja, toda uma estrutura prévia, um sistema que vai atuar em contra justamente disso. Então, digamos que a volta do kirchnerismo, ou digamos, o triunfo de Fernandes, né, que não sei se seria o kirchnerismo no sentido, né, no estricto sentido, já que há tendências internas e há conflitos já no kirchnerismo, já vou antecipar que o governo de Fernandes, de Aníbal Fernández, vai ser um governo de conflitos internos muito fortes, tá? Principalmente por uma tendência bastante forte que se chama La Cámpora dentro do kirchnerismo, muito aliado à ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eu acho de que vai ser um governo assim bastante complicado para o próprio Argentina e vai levar também a bastantes reformas que vai ter que fazer, que não conseguiu fazer Macri, que em definitiva vai ter que fazer isso. Então, o caso argentino é isso. Agora, claro que temos a sombra do socialismo do século XXI, com Venezuela, que se resiste a duras penas. Vejo sim uma influência, não quero ser paranoico nem falar de teorias de conspiração, mas vejo sim uma influência muito forte da política externa cubana, muito forte na América Latina, né? Não é algo menor e é verdadeiro de certas influências em trabalhos de assessoria, no que tem significado nos governos de Equador, anterior a de Lenín Moreno, da Bolívia, nem falar da Venezuela, né? Na Argentina também, obviamente, ou seja, o embate ideológico naquele sentido velho da Guerra Fria, aparentemente nos está fazendo lembrar de que esta realidade atual não terminou, né? Ao contrário, é uma espécie de reedição. E temos que ver com esses olhos de que de fato isso está ali, né? Na academia é muito forte, não sei os colegas que impressão têm. Na academia é muito forte. Há pouco escrevi um texto para o Instituto Humanitas e IHU, eu sou principalmente da sociologia, que se chama A Ideologização da Sociologia. Eu sou daqueles que pensam de que
a academia está bastante difícil también en ese sentido de poder se desligar de lo que tem sido ese embate ideológico, ¿no? Y que a veces está difícil hacer ciencia social también, ¿no? Entonces, a academia mismo também tem sido um espaço complicado. Ok. Professor Gonzalez. Eu diria que, para se analisar os diversos contextos, eu acho que existem contextos que são de natureza nacional, mas também existem alguns aspectos que são recorrentes no continente, embora não necessariamente exista um único fator que possa explicar tudo. Separemos, por exemplo, em termos de motivações de conflito, situações como a do Chile, como a do Equador, mesmo a mudança de governo na Argentina, não podem ser atribuídas exclusivamente a um debate de natureza mais claramente ideológico. Tem um fundo de crise econômica, ou seja, a substituição do governo na Argentina não é, digamos, uma avaliação ideológica do Macri, é uma avaliação do seu insucesso econômico. Não é uma declaração de princípios ideológicos do peronismo, é vamos trocar para ver se melhora. Assim como o próprio Lenín Moreno no Equador, que hoje é pintado, digamos, como um governante de direita, na verdade ele era o vice-presidente do Correa, então ele não mudou tanto assim. Claro, pelas circunstâncias, e isso afeta os três países, Chile, Equador, Argentina, a situação de baixa do preço internacional de commodities, o Chile dependendo do cobre, o Equador do petróleo, a Argentina principalmente do trigo, entre outros fatores de exportação, prejudicou essas economias e criou uma situação de crise que fez a população se rebelar, não necessariamente ideologicamente contra o governo, mas contra a sua situação. Que é diferente, por exemplo, de casos como o Uruguai, a Bolívia e, em parte, o Brasil, em que a mudança de governo não se dá exclusivamente por fatores econômicos. Se nós formos analisar do ponto de vista de resultados econômicos, a Bolívia teve um período de crescimento contínuo e redução da pobreza. Embora o Uruguai enfrente alguns problemas, as dificuldades econômicas do Uruguai não podem ser atribuídas ao governo da Frente Ampla. E, no entanto, esses países estão tendo embates que são muito mais de natureza ideológica de costumes, ou seja, os ataques à Frente Ampla no Uruguai não se dão por ter nacionalizado bens, por fazer uma política de enfrentamento do capital internacional. Não, a discussão é a lei do aborto, a lei de legalização das drogas. Na Bolívia, o ataque muito mais se dá à tentativa do Evo Morales de continuar de forma discutível se poderia concorrer a um novo mandato ou não, e o seu discurso, digamos, pró-indígena de um determinado modelo de Estado, do que propriamente os resultados econômicos. Ou seja, não há perspectiva de mudança radical econômica na Bolívia. Assim como o presidente Bolsonaro aqui no Brasil surfou em cima de um discurso mais de costumes, ou seja, de criação de um inimigo fictício, ou seja, uma espécie de comunismo internacional que é mais cultural do que econômico, que não existe, mas que foi criado, digamos, e aí nesse sentido, falando de Guerra Fria, aí nós temos o outro lado, aí nós temos a intervenção de outras forças, não por acaso, digamos, o Steve Bannon, que é um dos ideólogos que ajudou a eleição do Trump, aparece presente em boa parte desses conflitos como um financiador, como um apoiador, mas vejam que são chaves diferentes de entendimento. Em alguns casos é a crise econômica, em outros casos é o esgotamento de uma determinada visão de mundo ou o conflito em relação a um modelo de sociedade. Ok. Professor Neftali? Sim. Tentando casar um pouco essas proposições, né? A gente pode imaginar assim, do ponto de vista da ciência política, né? A ideologia é o objeto sobre o qual a gente investiga, né? É uma das questões que animam o jogo político, né? Eu gostaria de pontuar uma questão, né, que pode ter a ver, inclusive, com a insatisfação social, né, e eventualmente com o protesto, que é a seguinte: para que, né, um sistema representativo, né, seja eficiente do ponto de vista de representar a opinião dos eleitores, que o governo seja responsivo para, né, o momento das eleições, não basta apenas fazer
um bom governo, né? Um governo que gere política econômica, crescimento econômico, né? Desenvolvimento, etc. Mas ele tem que ter alguma ligação com as promessas que foram feitas no momento da campanha, né? Não basta fazer um bom governo, claro que o bom governo sempre tem que ser para toda a população, né? Mas tem que ser da forma, né? ou de acordo com o sentido indicado no momento da eleição. Então, mesmo no caso da Argentina agora, né? Ou então no caso, né, do Chile, os governantes, né, eles precisam ter em mente essas duas equações. A equação de ser responsivo para o bem geral, né, mas também como que isso deve ser buscado não contrariando o que foi o aspecto ideológico, né, como o discurso, né, do ponto de vista da economia, etc., mas fazendo um equilíbrio entre essas questões, para que as pessoas não se sintam desligadas do governo. Né? Agora, no Brasil, a gente tem uma questão importante, que é, dada a fragilidade, né, demonstrada agora com a alta volatilidade, né, a fragmentação partidária, de que isso ocorra com alguma estrutura organizacional. Por exemplo, fala do peronismo, né? Bom, certo, não é nem um partido, quer dizer, é um partido, mas tem várias linhas, mas de alguma forma organiza, né, quem é contra, quem é a favor, né? Aqui no Brasil a gente fala no lulismo, uma coisa muito personalizada, né, uma coisa pessoal. E isso cria vários entraves para que as eleições tenham um papel controlador sobre a política pública. Se nós quiséssemos eleger, né, a oposição agora nas eleições municipais, por exemplo, né, dar uma resposta à prefeitura, enfim, ou à situação nacional, dificilmente nós saberíamos quais são os partidos que estão a favor ou contra, né, a prefeitura municipal, ou mesmo o governo federal, né? E é bom lembrar que hoje o principal partido de oposição no país é o partido do presidente. Inclusive, né? Inclusive. Bom, senhores, a gente está chegando ao final do programa aqui. É claro que é um tema instigante, né, que a gente teria ainda muito mais a avançar, a dissecar sobre esses temas ligados à América Latina, que é muito bacana, até para a gente poder entender um pouquinho do contexto, né, onde nós estamos. Mas eu queria só fazer uma última rodada de recado final aqui dos nossos debatedores. Aquele tempo de um minutinho aí só para dar dar o último recado, aquilo que faltou ser dito, ainda dentro do possível responder aquela questãozinha aqui só em termos de provocação aqui, né, para também está nesse contexto, né, como é que os senhores imaginam também questão de relação institucional, né, também nesse momento Brasil e Argentina, né, já tivemos, certo, para finalizar aqui. Certo. Só antes disso, claro. O colega Rodrigo tratou o tema de Uruguai e isso me permite fazer um gancho de tentar associar o ideológico com o econômico. Eu acho que ele fez muito bem de tentar separar que às vezes tem uma motivação econômica, por exemplo, a crise argentina, que as pessoas que antes votaram em Macri hoje votaram, imagine, em Fernandes, por uma questão da crise econômica pontual, que aí supostamente o plano ideológico não estaria tão claro. Más que em outros países como Uruguai, a questão ideológica sim estaria presente. É verdade, se pode fazer um corte um pouco mais assim, mas o que estou percebendo é que cada vez mais estes aspectos começam a também se confundir mais. Isso que também leva a essa complexidade que estou querendo chamar a atenção. Por exemplo, o caso do Uruguai, pontualmente, estou querendo dizer o seguinte: não só o Uruguai é uma questão de uma guerra, digamos, cultural, de narrativas, ou um esgotamento de uma visão de mundo. Por exemplo, pouco se sabe, ou talvez não se sabe, por exemplo, de que em determinada população, o tema da insegurança, por exemplo, foi um tema muito forte, que bateu forte contra o governo da Frente Amplo. E outro, o desemprego chegou ao 10 ou 11% agora, de 2017, 2018 para cá, este ano, quando sempre se manteve em 5 e 6. Obviamente que houve muitos êxitos, mas nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, estas áreas, principalmente, entre outras pontuais, digamos, foram as que levaram a uma recusa por parte da população, pontualmente nesse sentido. A relação, por exemplo, com a Argentina e Brasil, que você me diz, é um pouco, baixaram, digamos, as energias, né? Bolsonaro, num momento, diz que não quer cumprimentar.
Mas de fato vai ter que acontecer, porque são os principais sócios de uma América do Sul, são duas potências econômicas e políticas importantes, vão ter que conversar, os dois vão ter que de fato ceder do ponto de vista ideológico e perspectiva, mas também veja bem de que Fernandes, do ponto de vista econômico, não vai, e já vou dizer uma coisa, não vai estar tão afastado de muitas das medidas que o próprio Bolsonaro está fazendo. Não vai ser uma agenda econômica tão parecida ao que foi o ciclo kirchnerista. Fernandes já está dando sinais de que vai ter que fazer algumas reformas que foram necessárias, que são necessárias de fazer, e ele, supostamente... Então, de fato, essa rixa tão grande não vai ser tal. Ok. Professor Gonzalez, recado final? Eu diria que, nesse caso, por exemplo, na relação com a Argentina, como vale para outros países, nós temos que separar o que é a retórica feita para a política interna das medidas efetivas. Mesmo no período em que, em teoria, os governos tinham um alinhamento ideológico mais claro, por exemplo, no período Lula e Cristina, Dilma e Cristina, isso necessariamente não levou a um grande avanço dos aspectos comerciais. Inclusive, ao contrário, o governo da Cristina foi um dos que travou a ampliação do Mercosul. Então, eu diria que, muito mais do que uma intervenção na política real, bravatas como a que o Bolsonaro fez em relação ao governo da Argentina são para o seu eleitorado e não para a política externa. No momento da discussão da política externa, o que vai contar é a pressão dos empresários e dos interesses econômicos. E aí, nesse caso, já se viu agora, por exemplo, com a visita dele à China, há 6 meses a China era um vilão, hoje é um grande parceiro econômico. Então, eu diria que o pragmatismo nas relações externas acaba imperando em relação a um discurso interno. Perfeitamente. Professor Naftali, recado final? Certo. É uma situação que a gente tem, né, nos últimos anos de instabilidade política, né, de mudanças políticas, em alguns casos, mais abruptas. Na Argentina, é um exemplo em que, embora a mudança seja chamativa, etc., né, ela, de fato, ela está dentro de certos padrões que já são conhecidos. Né? Agora, no caso da eleição uruguaia, também não existe... Embora o governo da Frente Ampla já esteja há 4 mandatos, né? 4 mandatos, né? 3. Né? Buscando o 4º mandato, né? Bom, não é um outsider, não é o político que está concorrendo pela oposição. Um partido de mais de 100 anos não é exatamente um radical. Isso, né? E mesmo, né? E também não é um político inovador, o candidato, né, da oposição, mas é um político, enfim, tradicional dentro do esquema partidário uruguaio. Então tem essas relações que elas são costuradas ao longo do tempo, né, e que permeiam um pouco as fronteiras nacionais no sentido de uma né, de comunicação das experiências, das soluções, né? Então, às vezes, a gente tem uma expectativa de um transnacionalismo da política, né? E a gente dá alguns nomes a esse, né, a onda rosa, né? A virada conservadora, coisa que vale, que é uma tentativa, né, de explicar os fenômenos. E no fundo disso tem alguma espécie de comunicação, né, de troca de experiências que é produtiva do ponto de vista das políticas públicas que podem funcionar, que podem dar resultado, né, de maneira que, seja na experiência argentina, na experiência uruguaia, na experiência chilena, né, são exemplos que nos ajudam a pensar a política brasileira, né, e a refletir sobre as consequências das políticas que nós adotamos. De maneira, claro, que nunca é ideal, né? É sempre difícil, sempre um trabalho complexo. Então é muito válida a discussão que a gente faz, do ponto de vista de tentar comparar, né, e tentar, né, descobrir o que pode ser do Brasil e da América Latina comparando nossos casos nacionais. Tá certo. Quero agradecer a presença dos senhores aqui, dos professores. Acho que trouxeram conhecimento, né, pontos de vista, para a gente fazer justamente essa análise, né, pensar um pouquinho sobre nós, né, sobre nós como agentes políticos, né, como seres políticos, seres culturais, né, tanto aqui no nosso país, mas também olhando, né, dentro desse contexto internacional, especialmente aqui na América Latina. Eu quero agradecer também a sua audiência, ficar o convite para que você acompanhe os trabalhos aí do Legislativo Municipal pelas redes sociais, visite também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e o convite para que a gente possa se encontrar no próximo programa. Um grande abraço e até lá.